Curso de Edificação Espiritual 1, Aula 2. O Plano da Salvação, Parte 1. A promessa. Gênesis 3, 5. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O triunfo. João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1. Os sacrifícios na Antiga Aliança. Nota explicativa. A Antiga Aliança corresponde ao relacionamento de Deus com a humanidade no Velho Testamento, antes do nascimento de Jesus Cristo. Os rituais. Antes da vinda do Cristo, Deus usou Moisés para instituir aos judeus os rituais de sacrifício. Mais uma nota explicativa. Para designar o povo de Deus, usa-se hoje a expressão judeu, mas antes foram nomeados hebreus e Israel. Este enfoque não é o objeto do presente estudo, mas pode ser melhor consultado no site esboçandoideias.com. Retomando. Os rituais consistiam num ato religioso, em que eram mortos animais inocentes, livres de culpa, como forma de pagamento pelo pecado de uma ou várias pessoas. Podemos observar esta prática no capítulo 8 de Levítico e também no texto a seguir, Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. 1.2. A santificação. Pela santificação, a partir de sacrifícios, eram perdoados os pecados do povo de Israel. O arrependimento pelo pecado era demonstrado na morte substitutiva do animal sacrificado. Assim, era restaurado o relacionamento do homem com Deus. O ritual de sacrifício prefigurava a necessidade da morte do Salvador prometido, do sangue derramado para perdão dos pecados e para a santificação. Porque Deus é santo, e para que seja possível um relacionamento entre Deus e homem, importa que haja santidade, separação de todo o pecado. Levítico 19, 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. 1.3 Atos religiosos. Mesmo Deus provendo um meio para restaurar sua amizade com o homem, através dos sacrifícios, o povo tornou-se tendencioso a pecar e não se arrepender. Acostumou-se apenas com a demonstração exterior do arrependimento e esqueceu-se de buscar o fruto do arrependimento, que é a mudança de atitude. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. 1.4 A promessa da restauração. Pode-se entender, a partir daqui, por que apenas atos religiosos não restauram o relacionamento planejado por Deus. Mas o plano divino não estava consumado. Sua intenção era, além de restabelecer sua amizade com o homem, também era restaurar a sua natureza completamente. Ezequiel 36, 26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne.
2. O sacrifício de Jesus. O último cordeiro. O plano de Deus se completaria quando Ele mesmo provesse o último cordeiro, diferente daqueles que o povo de Israel sacrificava, mas o próprio Filho de Deus. Através do sacrifício do Cordeiro de Deus, seria pago todo o pecado da humanidade de uma só vez e de uma vez por todas. Por isso, o Filho de Deus, Jesus Cristo, é o Messias, o enviado, o ungido de Deus que veio ao mundo como Cordeiro sacrificial, puro e sem mácula, para dar a sua vida, fazendo-se maldito e pagador de todos os pecados da humanidade, conforme João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A maior expressão do amor de Deus. Com grande amor e misericórdia, Deus abriu mão do seu único filho para salvar o homem da escravidão do pecado. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O completo sacrifício. Jesus abriu mão da sua glória nos céus para viver entre os homens, sofrer e dar a sua vida como sacrifício. Filipenses 2, do 6 ao 8. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O último sacrifício. Na cruz, Jesus teve por cumprido o propósito da sua vinda. João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A nova aliança. A morte de Jesus foi a propiciação pelos pecados. Agora, toda pessoa que quiser o perdão de Deus, tanto judeu quanto não judeu, chamado gentio, não precisa sacrificar um cordeiro ou qualquer outro animal. Precisa ter fé, acreditar na salvação de Jesus, o Filho de Deus, e receber o seu perdão. Mateus 1:21. E dará à luz a um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus vivifica o homem que estava morto nos seus pecados. 1 Coríntios 15:22. Porque, assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados com Cristo. 3. Morte e ressurreição. Jesus foi levado ao inferno com nossos pecados, porém era inocente de todos eles. Efésios 4, do 8 ao 10. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, o que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. O único homem sem pecado. A morte não pôde detê-lo. Apocalipse 1:18. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Deus Pai o ressuscitou. Romanos 6:4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Jesus
O Cristo ressurreto. Item número 4. Depois da ressurreição, Jesus andou com seus discípulos durante 40 dias. Atos 1, 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Foi visto por mais de 500 pessoas. 1 aos Coríntios 15, do 4 ao 6. E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto, uma vez, por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Após este período, Jesus deu recomendações finais aos discípulos. Atos 1, do 4 ao 8. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem lá a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, Jesus, o Cristo ressurreto, subiu aos céus. Atos 1, 9. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Para assentar-se à direita de Deus Pai. Marcos 16, 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Os anjos anunciam a volta de Jesus. Atos 1, do 9 ao 11. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Item número 5. A nova aliança em Jesus Cristo. Só Jesus, o Filho de Deus, pode nos salvar. Atos 4, 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o único caminho para Deus. João 14, 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A salvação vem pela graça, é um favor imerecido. É pela fé que recebemos a salvação e não por nossas obras, atitudes boas. Efésios 2, do 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quando somos salvos, deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos de Deus. João 1, 12. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Salvos por Jesus, somos livres do domínio do pecado. Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Qual é a nossa participação no plano da salvação? A nossa fé, crer com o coração que Jesus salva. João 20, 31. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome.
E Atos 16:31, que diz: E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. O confessar em oração que Jesus é o nosso único Senhor e suficiente Salvador. Mateus 10:32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. A confissão e o arrependimento dos pecados. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Item número 6. Momento do apelo. Antes de darmos sequência ao estudo deste maravilhoso presente de Deus, que é a salvação, precisamos refletir se já somos salvos. Este é o momento oportuno para nos apropriarmos, pela fé, de toda a revelação da Palavra de Deus que experimentamos nessas duas aulas. Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Jesus Cristo quer ser o Senhor e Salvador da sua vida. Esta é uma boa hora para responder ao convite da salvação. Se esta é a sua decisão, segue abaixo um modelo de oração de confissão, para que você repita em voz alta e com o coração cheio de fé. Pai, em nome de Jesus eu reconheço que sou pecador e preciso do teu perdão. Eu preciso de ti mais do que qualquer outra coisa no mundo. Por isso hoje eu declaro que entrego a minha vida a ti, para que Jesus Cristo seja o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu quebro todo vínculo que possa ter com o mundo, com as trevas e até com as obras mortas do meu passado. Creio que o teu sangue, Senhor Jesus, me limpa de todo o pecado. Escreve, Pai, o meu nome no livro da vida. Enche-me com o teu Espírito Santo e restaura minha comunhão contigo. Transforme-me na pessoa que tu desejas que eu seja e endireita os meus caminhos. Eu quero passar pelo batismo nas águas como sinal deste arrependimento. Eu creio que o teu Espírito Santo vai me capacitar a prosseguir na jornada cristã. A partir de agora, eu faço uma aliança contigo, pois recebo teu amor eterno em Cristo Jesus. Amém. Parabéns para você que escolheu fazer essa oração. Tenha certeza que foi a decisão mais importante da sua vida. Agora também é importante que você comunique a sua oração a alguém que possa acompanhá-lo nesta caminhada cristã. Daremos seguimento aos estudos na aula 3, mas antes, preencha as tarefas propostas com atenção. Você deve alcançar uma média de 70% de acertos. Bom trabalho! Esta é a aula 2 do curso de Edificação Espiritual 1 até a página 17.